Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao último episódio dessa temporada do Medicina em Perspectiva. Eu sou a Denise Prioli e hoje o nosso papo é sobre reta final de graduação. É o que vem depois dela. O internato é o ponto de virada na formação médica. É quando o estudante começa, de fato, a viver a medicina com todas as suas responsabilidades e dilemas da vida real. Mas como é que a faculdade prepara o aluno para esse momento? E como é que essa preparação vai impactar o início da carreira dele? Na residência, ou em programas sociais, ou como médico, até em caminhos não convencionais? Para essa conversa, eu recebo duas pessoas com visões complementares e fundamentais. A professora Tatiana Tessi, diretora da Faculdade Pitágoras da Bahia, que vem trazer aí como quem estrutura e acompanha todo esse período de internato e os estágios. E o Dr. André de Guimarães, médico do trabalho da Cogna, que vai nos mostrar como a formação médica também abre portas para além do assistencialismo, inclusive no mundo corporativo. Então, coloca aí seu jaleco imaginário e vem com a gente para esse papo. Vou começar com a Tati para as apresentações, para ser gentil aqui com a nossa convidada que está lá longe na Bahia e que vem nos prestigiar hoje. E aí, Tati, fale um pouquinho de você, por favor. Ei, Denise, bom dia a todos. Assim, é muito bom estar aqui hoje. Eu estou na Faculdade Pitágoras de Eunápolis desde o período que ela foi criada, no ano de 2018. Essa é a nossa primeira faculdade do programa Mais Médicos, dentro da companhia. E, além de ser um desafio, é um prazer imenso, porque quando a gente trabalha com a instituição de formação médica no interior, em um estado que historicamente tem um déficit de médicos para atender a população, é meio que um farol e dentro de um cenário de demandas de cuidado e de demandas de educação e saúde, de educação em saúde. Então, é um grande prazer estar aqui dentro da Pitágoras de Eunápolis. Obrigada, Tati. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, como é que é teu primeiro egresso, deve ser emocionante. E aí, doutor André, como é que é? Fala um pouquinho pra gente da sua vida atual e também de médico dentro de um sistema corporativo. Vou me apresentar primeiro, Denise. Primeiro agradecer, né, estar aqui com a Tati, com você. É um prazer estar aqui. Para mim, é um momento muito importante, tá? Quando você é chamado, reconhecido, para conversar e falar sobre medicina, né? Não tem prazer, um dos maiores prazeres da minha vida. Nesse sentido, eu gostaria de me apresentar, né? Olá, eu sou André de Guimarães, eu estou como médico, né? Sou médico e tenho como especialidades a medicina do trabalho, oftalmologia Que legal! e medicina aeroespacial. Puxa, vamos para Marte com ele! Então, eu entendo nesse sentido que a medicina ela é uma jornada e os conhecimentos são complementares, né? Então, vamos conversar bastante sobre isso e espero trazer ali dicas práticas ali para quem está escutando o podcast e trazer um pouquinho meus pontos de interesse também, né? Eu gosto muito de medicina, com certeza, mas também neurociência e gosto muito de esportes de endurance também. Então eu trago isso, né, na minha vida e tento aplicar também no trabalho, no mundo corporativo. Olha que legal, gente, eu falo para vocês, né? É super diversificado e eu digo sempre, a medicina é um mundo infinito. Infinito. E aí a gente pode abrir portas inimagináveis quando a gente começa o curso, né? Mas quando a gente já tá mais pertinho do internato, a gente começa a ter uma pressão, né, gente? O que fazer, como fazer e de fato a gente precisa entender o internato como um ponto de virada nessa decisão, não é verdade? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Por que vocês acham que internato é um ponto de virada importante? O que ele muda dentro da realidade do aluno e o que ele muda para o futuro e para a vida desse aluno? Qual que é teu expertise, Tati, com os meninos aí recém-formados? Eu acredito que quando eles entram na faculdade, eles já entram sonhando com esse primeiro dia de internato. Eu acho que o internato é uma mudança que começa na questão da infraestrutura que ele vai frequentar.
ele deixa de estar todos os dias na faculdade para estar todos os dias dentro dos espaços diferentes de saúde. Então, ele vai para o hospital, ele vai para a unidade básica de saúde, e ele vai para a vigilância sanitária. Então, a partir do momento que o aluno adentra esses espaços, mesmo ele estando presente na unidade básica desde o começo, ele coloca o jaleco de uma forma diferente, digamos assim. Porque naquele momento ali, ele não está mais só como observador, ele também está como um agente efetivo que vai propiciar a saúde para uma população. É o momento que dá o frio na barriga, porque é quando a gente se pergunta, poxa, será que a caminhada que eu fiz até aqui vai me ajudar junto aos desafios que eu vou ter no meu cotidiano? Então, eu acredito que é um momento importante, é um momento de virada, exatamente porque é quando ele respira e começa a se assenhorar de fato do papel dele como médico, ainda que ele seja um estudante de medicina. Os espaços nos quais ele vai atuar, as pessoas já vão começar a olhá-lo de uma outra forma. Ele não está ali apenas como aluno observador, mas ele está ali como um aprendiz que tem um conhecimento diferenciado porque ele já passou 4 anos estudando. Então, o brilho do olho dele está exatamente, eu acredito, nessa possibilidade dele poder, naquele momento do internato, começar a atuar efetivamente como um médico. É isso que eu vejo muito nos meus alunos aqui. E daí, nesse sentido, Tati, qual que é o apoio que é dado pela faculdade para esses alunos nesse momento que é também muito crítico e necessita aí de um apoio, inclusive emocional, né? Sim. Nessa virada. O que a gente faz dentro dos cursos para apoiar? Ou seja, a gente enfia na mochila deles, que é a cabeça, e faz eles suportarem essa pressão. Porque é quase quando a gente recebe a chave de casa, né, gente? Agora a chave é minha, o que eu faço com isso, né? Eu chego a hora que eu quero. Exatamente. Eu acho que 2 coisas são muito importantes. Primeiro é a percepção dele de que a caminhada que ele fez até ali deu as ferramentas iniciais. Então, ele saber exatamente que ele está tendo naquele momento a possibilidade de aplicar o conhecimento que ele vem desenvolvendo e que ele vem ajudando a criar, isso é um ponto fundamental. E a outra coisa, Denise, é exatamente ele ter a certeza de que, apesar de ele não estar todos os dias na faculdade, ele tem aqui o apoio dos professores, o apoio dos preceptores e o apoio psicopedagógico. Porque chega um momento que é um momento esperado por todos eles, mas também é um momento que eles vão se encontrar com situações que talvez eles não tenham ainda se encontrado. E aí a gente não pode, de maneira nenhuma, soltar a mão desse menino. A gente tem que assegurar a ele que esse atendimento psicológico estará aqui sempre que for necessário. Então, é uma coisa interessante. A faculdade aqui já formou 2 turmas, está indo para a 3ª, enquanto o núcleo psicopedagógico vem desde o começo. A gente viu que, desde o começo do curso, a gente viu que a partir do momento que os meninos entraram no internato, essa procura, ao contrário do que se pode pensar, não foi esquecida. Eles costumam continuar procurando o núcleo de apoio psicológico, psicopedagógico. E eu acho que isso é um diferencial, porque ele sabe que ele pode passar um dia inteiro no hospital e que, se ele precisar, ele vai ter um apoio para ajudá-lo, para orientá-lo, para escutá-lo a partir do momento que ele sente necessidade por conta de uma situação diferenciada que foi vivida dentro de um dos espaços do internato. Então, a gente não deixa em momento algum de dar essa assistência para o aluno. Legal. Além disso, desculpa, Tati, pode tem falar. Também aquele apoio, Denise, que é o apoio cotidiano do preceptor que está ali
que é uma pessoa que já tem experiência, que é um médico que já está no campo há mais tempo e que também fornece esse apoio para o nosso interno. É muito legal a gente pensar nisso. Eu vou até aproveitar o gancho aqui, porque eu sei que você tem um projeto maravilhoso de apoio mental dentro da medicina corporativa. Eu quero perguntar antes para você, como é que foi essa transição sua para internato enquanto médico? E depois fala um pouquinho do projeto, que eu acho que casa muito com isso que a Tati está falando. O apoio emocional em todas as fases da vida, ele é importante. Qualquer mudança gera uma movimentação interna e que precisa muitas vezes, e no dia a dia, no trabalho, na rotina do médico, a gente lida com situações muito marcantes para nós emocionalmente, né? Mas não só os médicos, os outros profissionais também. Como é que é isso para você, doutor André? Eu costumo dizer que o internato, né, pensando quando vocês mandaram o roteiro, né, eu fui estudar ali, pensar o que o internato significou para mim. E foi, sinceramente, a primeira vez que eu me senti médico. Porque eu estava numa sala, chegou um paciente, era um pronto-socorro, eu lembro até hoje, como se fosse hoje. Essas memórias emocionais, elas ficam vívidas, né? Sim. E aí vai a primeira orientação, né? Vamos cultivar essas memórias boas, porque você acaba lembrando pro resto da vida. Então vamos colecionar boas memórias, né? Eu sei que nem sempre é possível, mas vamos dar ênfase, vamos relembrar disso. Mas voltando ao assunto, estava lá no meu pronto-socorro, chegou um paciente, estava sozinho, o internato, o preceptor estava com a gente, tudo, realmente acompanhando, mas naquela época a gente ficava mais sozinho, viu, professora Tati? Não era bem assim acompanhado, não. E aí conversei, né? Chegou um paciente e tudo mais. Achei que era fiz o estudo, entendi que era uma apendicite. Fiz os exames que deveriam ser feitos e fiz meu primeiro diagnóstico de apendicite. E aí o professor de cirurgia foi lá: olha, André, vem cá para você operar junto com a gente. Você fez o diagnóstico, você merece entrar na cirurgia com a gente. E aí foi uma coisa que me realizou muito, porque fiz o diagnóstico, aí eu vi a cirurgia, eu vi o apêndice inflamado. Falei, nossa, que legal. É isso que eu quero para minha vida. Desde então eu gosto muito de fazer diagnóstico, eu gosto muito de estudar as coisas, de entender, e para mim foi uma realização. Então o internato, uma dica prática que eu posso dar é: aproveitem o internato, é um momento único, onde vocês vão se achar como médicos, e aproveitem esse momento. Dificuldades vão ter, mas é um momento ali que a perfeição técnica vale muito menos do que a capacidade de adaptação. Perfeito. A sua capacidade de adaptação, de comunicação, a escuta ativa é muito importante nesse momento. Então, seja uma esponja no internato e aprenda com esses momentos que são únicos para a vida. E a resiliência, né? Muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente acerta, e o momento para os erros é ali, né? Porque você está, querendo ou não, subsidiado por outras pessoas. E tem um canal de apoio também emocional, né? Então, às vezes a gente não... E não é porque erra, é porque às vezes a gente não acerta tanto quanto queria, né? Porque não é um erro, muitas vezes, né? É um aprendizado. E faz parte do crescimento você ter essas rotas, né? Você mudar de rota, aprender com o processo. Perfeito. Ninguém acerta de primeira. E faz parte, né? E a resiliência, a gente costuma dizer, né? Nós temos no treinamento de saúde mental nosso também, a resiliência é como se fosse um bambu. O bambu, ele entorta com o vento, né? Mas ele não quebra. Exato. Passa o vento, ele volta na estatura e volta mais forte. Então, a ideia da resiliência é justamente essa. E nisso, eu fico muito feliz de saber que tem um apoio psicológico para os nossos alunos. Nós também temos aqui um projeto de saúde mental na companhia, que viemos já há vários anos fazendo, né, pesquisa de saúde mental, acompanhando os nossos colaboradores. Esse ano temos treinamento de liderança, tudo na Universidade Corporativa. Tudo quem puxou foi o SESMIT, foi a nossa área, né, de medicina do trabalho, junto com a área de segurança do trabalho e projetos em saúde. Então temos todo um processo, né, de acompanhamento desde o momento que tem uma queixa, até mesmo antes do colaborador falar que ele tem uma queixa específica de saúde mental. Nos exames periódicos que nós fazemos, a gente deixa algumas perguntas que são sinalizadores de preocupação. Excelente. Então, quando a gente percebe que tem uma dificuldade, a gente chama a pessoa, conversa, tem a nossa telepsicologia,
tem os treinamentos de liderança. Esse ano a gente estamos lançando, isso é spoiler, tá? Isso nem a companhia sabe ainda, vamos ter reunião com as BPs na sexta-feira. Mas teremos a Brigada de Saúde Mental. É um conceito extremamente novo. Tem aquelas brigadas de emergência e urgência, não tem? Uhum. A professora vai entender que é um conceito necessário, né? Porque acontece, né? Algumas urgências e emergências de saúde mental hoje. É uma preocupação muito grande para os pais, a questão da saúde mental dos alunos de medicina. A gente tem visto, infelizmente, tragédias, né? Isso, e para os pais que estão escutando, é bom informar que esse ano nós iremos entrar com o conceito de brigada de saúde mental. Muito bom. Aonde as unidades, isso vai aumentar, né? A gente começa com um projeto piloto, com menos unidades e vai aumentando ao longo dos anos. Mas a ideia é que tenha nas unidades pessoas que possam absorver isso nesse momento crítico de uma forma rápida e direcionar nos canais da companhia, que são vários. E muitas das vezes a humanidade que está ali na ponta não tem tanto conhecimento, né? Então a Brigada de Saúde Mental é para isso. Que legal, parabéns. Tá vendo, gente? Olha, o que é legal aqui é que ele é oftalmo, ele é médico aeroespacial. Medicina aeroespacial, né? Eu fiz. E agora tá falando de medicina do trabalho, né? E aí é um mundo corporativo para mostrar toda a interseção, para além de toda a questão aí de esporte, né? Eu costumo dizer que realmente a gente... não sei se todos sabem, tem um conceito que é interessante, eu vou fugir um pouquinho do roteiro, posso claro, fugir? Não, aqui é um bate-papo livre. Então é um conceito interessante para os alunos, né, e para as pessoas ali no desenvolvimento pessoal. E isso mudou, foi uma coisa que eu aprendi. Tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente sabe que não sabe, né, aquela matéria que a gente não estudou para a prova, né, professora? E tem coisas que, infelizmente, a gente não sabe que a gente não sabe. Isso. E esse conceito, a porcentagem, nem vou falar porque assusta. Mas é relevante para a nossa vida. Então, muitas das vezes, você limitar uma pós, uma especialidade e tudo mais, você não entende naquele momento, né? O que uma oftalmologia, o que uma medicina aeroespacial vai agregar à sua vida, né? Mas aí vão ter momentos na vida que isso vai puxar. Por exemplo, eu estava aqui na Cogna e estava lidando com um caso de um filho de uma colaboradora nossa que, por uma dificuldade ou outra, a operadora de saúde não queria liberar o avião para fazer a remoção de uma unidade do interior para a capital para fazer uma cirurgia. E aí eu mandei o texto técnico para a operadora e falei, olha, precisa sim fazer por isso, por isso, por isso. E aí a operadora pegou, chamou alguns médicos e colocou num call para conversar comigo, e em um determinado momento um médico perguntou para mim, né? Sempre tem isso, né? E o doutor, que especialidade que o doutor tem? Aí eu falei, não, agora complicou. Aí eu lembrei, né? Fora de contexto, a gente não lembra essas coisas. Você lembrou que você era médico? Eu falei, eu sou especialista em medicina aeroespacial, né? Eu falei pra ele, olha, eu tenho especialidade em medicina aeroespacial e trabalho com isso em uma outra linha. Pronto. Então, assim, foi outro momento interessante da minha vida. E foi um momento legal, assim, que mostra que muitas vezes essas linhas que não conectam naquele momento que você está olhando... agregam muito valor, né? Eu acho que dá para pensar nisso, né, professora? Nas especialidades do internato ali, né, que a pessoa vai passando, muitas das vezes eles se questionam, né? Por que eu tenho que passar em pediatria? Por que eu tenho que passar em tal especialidade? Mas acredita em mim, vai ser muito necessário, né, professora Denise? Nem fale. E aí, gente, vamos passar aqui para esse bloquinho 2, que é a preparação que antecede a prática, tá? Então, assim, o internato começa muito antes do crachazinho e daquele jaleco que leva no internato, né? Tem algumas escolas, inclusive, que fazem a cerimônia, né, da passagem para ir para o internato, etc., para marcar. O aluno começa a escutar, a sentir, fazer cafezinho no laboratório, né? Como é que a faculdade trabalha essas competências, Tati? Mas não do ponto de vista cognitivo, mas do ponto de vista da necessária empatia, ética e autonomia. Desde o primeiro momento, porque ele pisa lá. Isso é muito importante, gente, porque isso muda muito.
posso ter tecnicamente muita sabedoria, mas se eu não falar bom dia, André, como é que você vai? Já vai começar mal a nossa consulta, né, doutor André? Começa. Então, como é que a gente prepara isso? Existe algum projeto? Existe mentoria? Existe algum tipo de experiência? Existe uma construção ao longo da graduação dos 4 anos que antecedem o internato para que o aluno realmente esteja preparado do ponto de vista, vou colocar aqui, atitudinal, para ir para o internato? Como é que é isso para você? Denise, é o que você falou, é uma caminhada. A gente não pode pensar que o aluno acorda, veste o jaleco e vai para o internato sem que haja toda uma preparação anterior. Então, essa preparação da atitude, eu digo que ela começa dentro da faculdade, nos ambientes, por exemplo, de simulação, mas ela é desenvolvida de forma extremamente profunda quando ele entra em contato com o paciente através do PNESC dentro da unidade básica de saúde desde o primeiro semestre. Eu diria que o fato da gente inserir esse aluno dentro das unidades básicas de saúde, dentro do SUS, desde o primeiro semestre, faz com que ele, de certa forma, adentre em um mundo que ele até então, em 90% dos casos, nunca tinha adentrado. Ele vai conhecer a realidade de saúde das diferentes cidades, dos diferentes espaços do país, a depender de onde ele esteja fazendo o curso de medicina. E mais do que isso, ele vai começar a entender como que funciona e o quanto que é importante a gente ter um sistema único de saúde disponível para os nossos alunos entrarem e conhecerem a população desde o começo. Então, se você me perguntar qual a grande experiência que vai delimitar e que vai alicerçar esse comportamento do aluno para o internato, é o contato que ele tem com o paciente nas unidades básicas de saúde desde o primeiro semestre através do PNESC. É ali que ele vai aprender, por exemplo, a olhar o paciente como um todo. Ele vai aprender que, de repente, quando se tem um pico de diabetes, não é só porque ele está tomando a dose errada do remédio, mas é porque ele conhece aquela pessoa, ele já foi na casa dela no momento de territorialização e ele sabe que quando chove, ele pode ficar a noite toda acordada com medo da casa dele ser inundada. E isso vai alterar uma questão física dentro do organismo do paciente. Então, ele começa a ter uma proximidade maior e ele começa essa experiência de olhar o paciente como um todo, de olhar o paciente dentro do consultório, a parte física muito boa, fazendo as perguntas que ele aprendeu a fazer para tentar diagnosticar, mas ele também, é ali que ele aprende a ver como aquele paciente vive, né? Tem um seriado que eu estou lembrando agora, que acho que todo mundo que quer fazer medicina, ou que é médico, já viu, que é o House. Por mais grosso que ele seja em determinados momentos, uma das coisas que ele sempre faz em todos os episódios é ir até a casa do paciente. É ver como aquele paciente vive. E eu acho que o desenvolvimento desse comportamento, dessa atitude, de olhar o paciente como um todo, começa justamente nesse momento que ele, ainda no primeiro semestre, está dentro da unidade básica de saúde. E aí eu acho que é um ganho das diretrizes, é um ganho dos cursos mais médicos, por exemplo, porque a gente sabe que nos cursos de medicina, antigamente, você tinha até um determinado período só ali, dentro da faculdade, depois que você passava 2 anos dentro da faculdade, era que você saía para ter um contato mais direto com o paciente. E agora não. Então, eu acho que isso ajuda muito a humanizar a formação médica. Na hora que a gente coloca o nosso aluno dentro da unidade básica de saúde desde o primeiro semestre. Eu acho que
essa é a grande experiência. E aí, André, você acha que isso realmente é o que o mercado de trabalho espera hoje de um médico? Aquele médico que tem um comportamento, uma atitude voltada para essa questão da humanidade, do profissionalismo. Dentro de medicina do trabalho, acho que a questão biopsicossocial, né, ela fala muito, porque é o ambiente, né, que vai determinar muita coisa. Como é que você enxerga isso em termos de mercado de trabalho hoje? O aluno que é formado assim, ele vai ter mais chance no mercado de trabalho? O que você enxerga quando você recebe, por exemplo, recém-formado, ou tem contato com recém-formados na área médica? Eu entendo que seja excelente, né? Que o internato é aquele momento que você inicia e o médico tem muito disso, né? Que ele tem que construir a reputação dele. A reputação é aquilo que traz com você, né? Que fala mais alto do que a sua presença, do que você fala, né? Que é o seu histórico e o que você fez até aquele momento. E aí 3 coisas são importantes com a questão da reputação. Pontualidade é muito importante, né? Então, isso você já recebendo essas orientações ali no momento do internato, que tem que estar junto ali com esse suporte técnico. Clareza na comunicação, extremamente relevante. Então, aprender a se comunicar, a estar conversando nesses momentos, né, numa equipe multidisciplinar é muito importante. E, por fim, a ética. Ter esse apoio do que é a ética médica e tudo mais. Então, tendo o que a gente chama de humildade ativa, né? Tem a escuta ativa e tem a humildade ativa, que é se pôr no local de aluno, se pôr como para absorver mais conhecimento possível, você consegue construir sua reputação. E o internato é um momento ótimo para você trabalhar essas 3 disciplinas. Não é fácil, né? A gente trabalhar isso, não é fácil chegar na hora, não é fácil a questão da humildade, mas a gente vai aprendendo, né? E o internato é um ótimo momento para isso e você constrói sua reputação, né? Muito bom saber que vocês têm todo esse apoio e com certeza vai ser fundamental ali quando eles ingressarem no mercado de trabalho. É isso mesmo. Essa questão da avaliação formativa constante, da autorreflexão, da avaliação do conceito global, onde ele é avaliado e avalia, né? Traz inputs feedback, importantes, né? O famoso feedback, para que ele vá melhorando isso. Isso acontece na Cogna, especificamente desde o primeiro semestre, né? Diferente das outras... Desde o primeiro? Diferente das outras escolas que trabalham muito mais isso, e para mim foi assim, para você também, acirradamente. No internato, a gente trabalha isso desde o primeiro semestre. Ele é avaliado por pontualidade todas as vezes que ele chega na faculdade, desde o primeiro momento. E a primeira coisa que ele faz quando ele chega é ser avaliado. E é muito melhor ter um feedback estruturado igual a esse, né? Porque todos nós, né? Na nossa época não tinha esse conceito tão dessa forma, né? Disseminado. E provavelmente nós recebemos o primeiro feedback quando ingressamos no mercado de trabalho. Exato. Né? E quando estávamos numa situação de uma posição que tinha feedback, né? Nem todas as posições tem ainda, né? É uma realidade para nós dentro da Cogna, mas não é para todas as empresas. E para o médico, para mim, pelo menos eu receber feedback foi um negócio traumático, sabe? Porque porque você não está acostumado a isso, né? Você está acostumado a conversas e tudo mais. O feedback estruturado é outra coisa, não é um bate-papo, é um feedback, né? Uma coisa é você receber uma tutoria, uma mentoria, uma impressão. Olha, outra coisa é um feedback estruturado, né? Olha, você... Fragilidades, pontos fortes... Você foi classificado dessa forma, para você seguir, você precisa disso, disso e disso. Isso é um choque para uma pessoa. Agora, se você está trabalhando desde o primeiro semestre do internato, aí é um salto aí muito grande. A gente trabalha desde o primeiro semestre. Parabéns aí pelo trabalho, excelente. Então, a gente mantém a cultura do feedback da empresa dentro do curso de medicina desde o primeiro momento. Gostaria eu ter tido isso. Eu também. Acho que é por isso que a gente faz. Eu, você e a Tati aqui, todos os docentes que estão envolvidos aí no projeto pedagógico do curso, entendem essa importância e isso é fiel e é feito o tempo inteiro, né? E é muito importante. Também concordo com você. E vai ficar muito mais fácil para o mercado de trabalho e menos traumatizante, né? Ele já entra num processo de melhoria contínua.
entender que é natural. Hoje eu entendo, né? E é muito legal porque ele vai fazer isso, ele vai implantar isso naturalmente na cultura das equipes que ele trabalhar. E isso vai melhorar muito para aquele que consome aquilo que ele produz, que é saúde na população, né? Então é muito bom. Quer ver uma coisa interessante, Denise? Que foi uma fala dos alunos aqui que a gente tem. Por exemplo, doutor André, um dos maiores desafios hoje, o senhor falou na clareza da comunicação, e um dos maiores desafios hoje para que um paciente cumpra efetivamente o tratamento é exatamente aquele momento em que o médico vai passar o que ele precisa fazer, determinar o que ele precisa fazer e por que ele precisa fazer. E os alunos, eles têm, em determinados momentos, um treinamento para isso. Ele vem exercitando isso e, de repente, teve um grupo que percebeu, por exemplo, na unidade básica de saúde, que os pacientes não estavam conseguindo tomar as medicações. E aí eles foram tentar investigar e ver por quê. E eles viram que era dificuldade deles identificarem qual remédio que seria em qual horário. E aí eles desenvolveram uma metodologia com cores para poder ajudar esses pacientes. Legal. Então, essa comunicação é fundamental para que você seja um bom profissional. E na medicina, eu diria que ela é vital. Eu acho que treinar os alunos. Desculpa, Tati, interromper, mas acho que é para pegar o gancho. Acho que assim, mudou muito o contexto do ensino da medicina. Às vezes a gente, como pai, médico, a gente estranha muito como é que eles estão aprendendo. Mas hoje tudo é muito voltado para projetos. Então, por exemplo, um projeto de extensão onde um grupo trabalha junto e muda a realidade social da onde a escola está inserida. O tempo inteiro a gente faz isso. Então, na medida em que você detecta, você está na UBS desde o primeiro semestre, né, na unidade básica ou na unidade de família, você detecta uma dor daquela comunidade, você tem a obrigação de fazer a transformação. E os alunos é que trabalham, fazem o projeto, a proposta e é acompanhado pela mudança loco-regional. Então, a gente dá para eles também a visão de responsabilidade civil sobre a sociedade que ele trata. E não mais somente sobre o indivíduo, mas sobre a comunidade. E isso dá uma visão ampliada do que é medicina, né, André? Que a gente não tinha. A gente era formado para o assistencialismo. E agora eles têm uma formação voltada não só para o assistencial, mas também para a gestão em saúde e para a promoção da saúde da comunidade. Mudou. Muito bom. É muito legal. Muito então legal ampliou muito a visão, né, da formação médica. Mas pode concluir, Tati, que eu te interrompi. Desculpa, é que eu me empolguei aqui. Mas é isso mesmo, Denise. Eu ia chegar nesse ponto dos projetos que são realizados ao longo do curso e são projetos, em última instância, voltados para essa questão da educação em saúde, para essa questão do cuidado. Isso desenvolve junto ao aluno um senso de responsabilidade que eu acredito que ele inicia durante o curso e ele leva para o internato, entendeu? Então, acho que é uma das grandes belezas do curso de medicina hoje, quando a gente trabalha com metodologias ativas e quando a gente trabalha com esse conceito de ensino, serviço, comunidade. Acho que é isso. Acho que a Tati está falando bastante isso. E aí deixa eu dar aqui a minha contribuição, Tati, porque você foi quem implantou o projeto Mais Médico na companhia. Então a Tati traz aí nesse cunho de implantação algo que é muito novo para a medicina, que é essa visão que eu acabei de falar, que tem muito essa questão do senso comum e da modificação como responsabilidade da IES dos indicadores de saúde de toda uma região. Então é muito mais do que ter só um curso de medicina e formar bons médicos. É sobre a questão social da modificação da realidade de saúde loco-regional. Então, é uma responsabilidade mesmo, mas deve ter sido um prazer imenso também ver a primeira turma formar, né, Tati? O que te emocionou, te marcou mais, vendo aí esses alunos que são egressos também indo para essas áreas remotas, ou o que eles foram fazer,
Como é que eles decidiram? Foram fazer residência? Foram para o SUS? Foram montar startup? O que eles foram pagar os boletos de dívida da faculdade? Porque a gente tem a realidade dos fatos também, né? Como é que foi esses teus primeiros grupos aí, teus egressos? Eu tô louca para saber se mudou da nossa realidade, né? Porque a gente ia para residência, a menos que não passasse, né? Era ou residência, você passava, ou você pegava um plantão e tentava passar da residência de novo. De novo, então pra gente o foco era a residência. Como é que foi? Toda essa construção nova, vamos colocar aqui, de formação, né? Mudou essa busca? O que você viu aí nos teus egressos dos Mais Médicos? Como é que é isso? Acho que é uma curiosidade para quem tá cursando, mas também pra gente que é colega, né? Que é médico aqui. Como é que é? Conta pra gente. Eu acho que a gente chegou num momento do curso que a gente começou a enxergar uma coisa que a gente não via no começo. Quando eles entraram, a primeira e a segunda turma que já formaram, quando eles entraram, eles falavam muito assim: eu vou fazer residência em GO, ginecologia obstetrícia, eu quero fazer pediatria, eu quero fazer cirurgia. Chega no meio do curso, eles já mudam. E aí a gente já começa a ouvir: eu quero medicina de família. Cara, no dia que o primeiro aluno falou que queria fazer medicina de família, eu falei: gente, a gente cumpriu um objetivo, que era exatamente levar esse aluno a enxergar a importância de você ter uma medicina preventiva, levar esse aluno a enxergar a importância do Sistema Único de Saúde, a enxergar a importância de você propiciar um espaço dentro das comunidades no qual ele tinha certeza de que ele ia entrar e que ele ia sair bem atendido. Então, hoje, depois que eu ouvi esse aluno, que foi o primeiro, a gente tem ao todo 54 formados. Dos 54, 14 fizeram residência, dos 14, 11 passaram. E boa parte deles entrou agora. Quem não fez residência, entrou em programa de mestrado. A gente tem 3 egressos fazendo programa de mestrado. A gente tem egresso que entrou na seleção do SUS Bahia e SUS Minas. E aí eles entram no programa de medicina de família, passam 2 anos, depois fazem uma avaliação para poder ganhar o RQE de médico de família. E dentro da residência tem gente que foi para urgência e emergência, tem gente que foi para cirurgia cardíaca, tem gente que foi para neuro, para clínica médica e para medicina de família. Ou seja, expandiu as possibilidades que eram, né, neuro, pediatria, etc. E criou um mundo. Né? E tá vendo que legal, né? Essa visão ampliada do que a medicina pode nos trazer, né? Isso é muito legal, Tati. Parabéns. Pode falar, André. Completa. Que a gente já tá aqui sem querer, tá fluindo, a gente já tá no terceiro bloco, né? A gente já tá aqui do internato pro mundo real. Esse é o mundo real que a Tati trouxe. Como é que você vê isso? Comentando um pouco mais, eu fiquei muito feliz de vocês estarem lidando com as habilidades mais importantes hoje que o médico tem, né? No momento que ele sai ali do internato, né? E uma que eu até tinha notado aqui e tô vendo que já está sendo feito é a análise crítica de dados de saúde, né? Então, assim, é um ponto relevante, né? Então, só isso já vai deixar o médico formado nas nossas unidades anos-luz à frente dos outros médicos. Perfeito. Porque ter essa visão já dá uma série de oportunidades, dá a oportunidade de trabalhar no setor público, dá a oportunidade de trabalhar como médico da família, médico do trabalho no setor privado. Então, é um conceito muito interessante e muito importante. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Eu queria destacar isso, Obrigada. Que é extremamente relevante. E falar um pouquinho mais que você vê como tem aquela questão, você não sabe do que você... Tem coisas que você não sabe, né? Então, eu não tinha conhecimento da profundidade que vocês estão trabalhando, mas olha que interessante, fazemos parte da mesma companhia e temos o mesmo mindset, mesmo não conversando, né? Na nossa, depois até quero uns nomes, tá, Tati? Depois pra gente pensar na contratação, viu? Depois você me passa alguns nomes ali pra gente. Mas nós temos hoje um conceito que foi desenvolvido ao longo dos últimos 2 anos chamado Spa Saúde.
Então, no início ali da pandemia, os ambulatórios dentro das empresas eram relacionados só à saúde ocupacional. Quando veio a pandemia, veio uma oportunidade. Sempre, quando você tem uma dificuldade, tem oportunidades. Sim. Então, foi onde o médico saiu de um papel isolado ali na empresa, onde ele fazia ASO, e teve uma relevância importantíssima, né? Eu saí da saúde ocupacional aqui para ter reunião com o CEO da companhia, com o VP, que eles queriam saber sobre a questão da pandemia. Como é que a gente ia fazer no Covid, né? Quais seriam as nossas práticas, né? Então, eles querem escutar o médico da empresa né, em relação a isso, independente de quem for. Então, o médico hoje, para as empresas, tem uma relevância muito grande. E aí foi um momento que a gente tinha acabado de fazer reformas nos nossos espaços de saúde, tanto lá em Valinhos quanto aqui em São Paulo, na Paulista, e os ambulatórios bonitos lá, todos lá com papel parede, com as estruturas, tudo bem montadinho, né? E aí todo mundo foi para home office. Com aquele tanto de médico. E aí o que a gente fez? Oportunidade, nós passamos para fazer um atendimento online. Telemedicina. E aí em 2 anos fizemos eu acredito que mais de 20 mil atendimentos. Puxa vida. Contando presencial e online. Nossos médicos, para os nossos colaboradores. Então, e disso e também de um conceito de APS que nós tínhamos, né? Fizemos contato com a Cambridge Alliance também, trouxemos o Dr. Robert para dar aula para os nossos médicos, foi um negócio bem interessante. E aí o conceito de APS, do Espaço Saúde. Então, o ambulatório, que era uma saúde ocupacional isolada ali, que fazia ASO, começou a ter uma importância. Um papel gigante na companhia. da companhia. Aí cresceu a área de projetos, né, em saúde, e o Espaço Saúde. Hoje você consegue, dentro da Cogna, todos os negócios, agendar sua consulta com os nossos médicos, via telemedicina, com o médico da Cogna. E você também não é terceirizado, nada é nosso, o médico está aqui dentro, ele atende. E também, em algumas unidades, nós temos o Espaço Saúde presencial ali. Por exemplo, aqui na Paulista, você consegue terça e quinta subir ali no Espaço Saúde, fazer seus exames, depois vocês passam com o Dr. Moisés, que é médico da família. Temos um médico da família aqui, viu, Tati? Olha que orgulho. Que bom. Então, eu acho interessante isso, né? Que os pontos, eles vão se conectando, né? E você vê que estamos dentro de uma companhia com o mesmo mindset. Não à toa somos GPT, né? Não é? GPTW, assim, um lugar bom para se trabalhar. Acho que muito tem a ver com essa questão do apoio à saúde, não tenho dúvida disso. E aí, faz muito parte desse processo. Não é legal? E aí se perguntam, né? Mas como é que vocês conseguem vender esses projetos para a companhia? Porque a companhia tem a questão da eficiência financeira também. E o médico, eu estou falando assim para os alunos, para eles terem consciência disso. É importante. De que gestão em saúde é super importante. Faz parte você fazer a gestão de tempo, que nós falamos, a gestão da carreira, que nós comentamos, mas a gestão financeira também. Perfeito. Então você tem budget, você tem custo, em tudo tem custo, pessoal, não só nas coisas de casa, de empresa também. E aí na empresa é pior ainda, porque o dinheiro não é seu, tem uma responsabilidade maior ainda, né? E aí como é que a gente faz? Nós acreditamos numa premissa que é a seguinte: gerar valor no atendimento para o nosso colaborador. Então como é que a gente entende? Se o nosso colaborador ele está bem atendido, ele está acompanhado pelo Espaço Saúde, por um médico que está acompanhando ali o dia a dia dele, um hipertenso, um diabético, ele vai deixar de ir no pronto-socorro, ele vai deixar de fazer uma cirurgia, ele vai deixar de fazer uma bariátrica. E nós temos também o Nutricogna de nutrição, temos o acompanhamento das mães, das né? gestantes, chama programa mães, Ninho, né? Não só das mães, mas pai também, né? Então nós temos todo esse processo de acompanhamento, por quê? Que nós conseguimos levar para a alta liderança da companhia que, olha, cuidando bem dos nossos colaboradores... Prevenindo, a gente tem maior produtividade, inclusive. Não é nem produtividade, né? é menos custo. E maior, além de menor custo, mais produtividade. Produtividade, o presenteísmo. E também dá para medir muito bem o absenteísmo. Exato. Vou dar um exemplo aqui direto. Um colaborador nosso que sai para fazer uma consulta... com especialista, com ginecologista, né? Faz parte da rotina anual da mulher. Claro. Ele vai sair daqui, da Paulista, vai perder um dia. Vai perder um dia de trabalho. Não é isso? São Paulo, com certeza.
Tá no Espaço Saúde, você pode agendar seu ginecologista, descer ali embaixo, passar com a doutora e voltar pro seu trabalho. Ah, que legal. Isso é bom para a companhia, é bom para a pessoa, né? Então, são relações... É quando a gente tem essa intersecção de ganhos, tanto na empresa quanto para a pessoa, é onde a gente pode atuar com excelência, né? E esse é o ponto que nós legal, atuamos né? aqui. A gente tem muito a aprender com cada um de nós, né? Muitas vezes a gente está um pouco isolado, mas todo mundo tem a aprender. Aquela história que a gente comenta, né, gente? Nós temos que usar das equipes e da sapiência de cada um para melhorar o que a gente entrega. Porque o que a gente quer entregar é o maior valor possível. E aí, dentro desse contexto, o curso também, né, Tati, tá tentando entregar o melhor possível. E é curioso, né, gente, porque a gente está falando aqui, a gente estava falando de dados, né, dados, indicadores que mudam a realidade, a leitura desses dados, né, e aí a gente pensa naquele médico de jaleco estético e esquece que muitas vezes o médico vai estar atrás do notebook, né? Não é verdade? Hoje em dia a gente precisa e tá salvando muito mais vidas do que se ele tivesse, por exemplo, só atendendo uma pessoa. Porque tá construindo um projeto como esse, por exemplo, né, André? Então muda muito, né? Hoje você tem que ter essas habilidades. Pode ser que você não goste, não vá por essa área, não tem problema também, né? Claro, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, mas tem um caminhão de oportunidades, né? Então é excelente estar na medicina por conta disso. É isso mesmo. E a formação, né, Tati, ela não é só boa e importante para passar na prova, né? Sair pronto para uma auscultativa, para colocar no prontuário aquilo que é importante, né? Porque a gente tem problemas com estatística, a gente não tem indicadores precisos, porque o paciente, porque o médico não costuma colocar todos os dados. Então, saber fazer um prontuário. E, gente, depois que a gente faz um dia bem feitinho, com horário de atendimento, com todos os dados, a gente dorme tranquilão, né, André? Agora, se eu esqueci, a gente fica, puxa, eu preciso pegar o prontuário porque eu esqueci de pôr isso. Nossa, é chato pra burro, né? A gente dorme preocupado por cada correria, não colocou, tem que ter prontuário, tem que estar lá, tem que ter responsabilidade com isso, tem que aprender a fazer direitinho o que é importante, porque se a gente quiser também relatar tudo, também vai ser impossível, né? Os pequenos detalhes, então tem que ter capacidade de síntese para colocar isso, tudo tem que ser treinado, né, Tati? E eu sei que a Tati treina muito bem isso em TBL, em PBL, em rotação por estações. E é por isso que as metodologias ativas, elas são tão importantes, porque elas ajudam ao desenvolvimento, né? Então, assim... Dá até vontade de fazer de novo a faculdade de medicina. Olha, você sabe que quando eu entrei vestibular aberto, que é outra área, vou fazer gente. De novo só para pegar tanta coisa legal que eu gosto, olha só. E é isso aí, que é outra área, né, a acadêmica, né? Eu, por exemplo, saí da faculdade, fiz a primeira residência, fiz a segunda residência, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz 2 pós-doc. Né? Não tem jeito, né? E aí, assim, a minha carreira toda foi dentro de cursos universitários, onde eu fazia o meu atendimento assistencialista dentro da docência, mas foi docência. Então, assim, é uma outra área. E pesquisadora. Então, são outras áreas de formação. Então, eu falei, tem para todo mundo. Tem para quem gosta de paciente, gosta de falar. Tem para quem está por trás, por exemplo, patologista, radiologista, que tem menos sinergia com o paciente, né? Análises clínicas. Tem para todo mundo. Tem o pessoal da cirurgia, né? O pessoal da cirurgia. O pessoal já nasce operando, né? Então, assim, tem para todo mundo. Medicina é um mundo, é que eu falei, ele é infinito. Né, tem o pessoal da cirurgia, tem o pessoal da UTI também, né? Tem gente que ama essa parte, né? Tem cuidados paliativos, tem preventiva, tem gestão. Tem tudo. Tem para todo. Eu tenho um aluno aqui, gente, assim, ele vai formar agora, no meio do ano. Ele fez engenharia antes. E o grande objetivo dele em fazer medicina, claro, tem todo o processo de atendimento e tal, mas ele pensa no design e na construção de máquinas para a medicina. Eu conheço esse seu aluno, Tati, porque quando eu estive aí, ele veio falar comigo e eu falei para ele, você já pensou em prototipagem de exoesqueleto? Ele falou, nossa, professora, onde é que eu vejo isso? Aí eu falei, pode me procurar quando for o tempo que eu te ajudo nisso, porque é muito legal, assim, né?
É muito É legal. muito legal, é inovador e está sendo muito Então é uma utilizado. coisa imensa. E assim, Um campo pouquíssimas imenso, sem pessoas vão tamanho. ter o conhecimento da engenharia necessário Isso. para conjugar, né? Então, assim, Precisa, né? precisa e é muito legal. Então, é o que o André falou agora há pouco, nada do que é aprendido é jogado fora. Não, Tudo é absorvido e vai servir quando a gente menos espera, né? O que você acha, André, que hoje faz brilhar olhinho de quem está terminando o curso de medicina, assim, em termos de mercado? O que brilha mais os olhos das pessoas hoje? Do aluno? Do aluno. Tá indo pro assim, tô acabando o meu internato e quero ir para uma residência. O que brilha mais? Por que você acha que tá brilhando? E, Tati, qual que é o perfil? E aí vou puxar aí para sua psicopedagogia. Qual que é o perfil de personalidade mesmo dessa geração? E por que brilha os olhos para uma área específica? O que você acha que brilha os olhos? Eu entendo que a residência ali, quando você sai, é o momento de você concretizar tudo o que você fez ali no internato e focar numa coisa, né? Então você vai ter um foco e vai atuar, né? Eu costumo dizer que a medicina é igual a maratona. A medicina não é você pode terminar bem e você pode terminar daquele jeito que vocês já conhecem, né? Carregado ali no final, se arrastando. Você vai terminar, mas para aqueles que fizeram todos os processos, não usaram ali de subterfúgios, né? Porque hoje você pode, ao invés de ler um livro, você pode usar o ChatGPT. Claro. Por que não? Mas nós temos pesquisas que mostram que a questão de desempenho cognitivo está sendo seriamente afetado pelo uso de inteligência artificial. Então, você ler, isso faz parte de você criar um conhecimento crítico. Né? E para aquelas pessoas que se desenvolveram e pegaram o caminho mais longo e melhor, é aquele momento de você concretizar, de você se achar no mercado de trabalho, de você dar aquele primeiro passo, né? De ter o seu recurso financeiro também, né? Por que não? Mas é o início de uma jornada longa, né? A questão da residência, eu entendo. É o primeiro passo, né? E isso brilha os olhos da pessoa, né? Porque ela tá ali com as próprias pernas, né? É muito Na bom. nossa época, você deve ser mais ou menos contemporâneo de medicina. Eu acho que somos. Acho que mais ou menos. E eu lembro que o pessoal queria muito fazer oftalmo e otorrino. Eu sou oftalmo. Então. Oftalmo era... se você passasse numa residência de oftalmo era diferencial, né? Poxa, eu operei catarata, fiz muito de coisa. Fiz plástico ocular e tal. Então, assim, e a gente vê também na medicina que tem épocas, né? Algumas épocas. É verdade. Você acha, Tati, que essas épocas e essas escolhas estão relacionadas a um perfil geracional? Porque hoje a gente tem zoomers, né, gente? Zoomers é aquele cara que ele é flutuante. Se ele não gostou, ele muda de ideia, cai fora e não tá muito preocupado com a consequência, né? Eu brinco que ele mata o chefão facinho no joguinho, né? Porque não lida muito com frustração. E por que essa é a minha pergunta? Porque acho que, assim, quando a gente tá num período de formação humana, e querendo ou não, a graduação de medicina ainda faz parte desse período aí, pós-adolescência, faz, né? E adulto jovem, a gente tem que pensar muito como é que a gente atinge. Porque não adianta a gente falar para um público que não nos entende. Não adianta eu transmitir algo, entregar uma pérola para quem acha que aquilo é uma bolinha de gude. Então, assim, eu preciso pensar no perfil geracional para conseguir alcançá-los, para transmitir aquilo que eu preciso transmitir. É uma outra realidade hoje, né? Não é? É completamente diferente. Quero escutar, viu, Tati? Até eu tô curioso para saber a resposta. Como você gosta de neurociência, né? Aproveitar aqui a Tati nesse sentido. Você acha, Tati, que hoje a utilização, por exemplo, de diversas metodologias ativas, que é como a gente faz aqui na Cogna, ela propicia o atingimento daquilo que a gente quer alcançar? Ou seja, a gente alcança o perfil do egresso desejado. Para quem não conhece pedagogia, gente, a gente traça quem a gente quer de objetivo e aí a gente desdobra em como a gente vai fazer. É por isso que existem estratégias pedagógicas para atingir esse objetivo. Então, a gente olha para o médico que a gente entende que o mercado quer,
Aí, a partir dessa visão de mercado, a gente traça o perfil do egresso desejado e aí a gente desdobra num projeto pedagógico e em planos de ensino para atingir o egresso. Olha que legal. E aí, a partir disso, a gente avalia e essas avaliações dão parâmetro para a gente das mudanças necessárias ao longo do percurso. É isso, né, em Pedagogês? Isso. Basicamente isso. Show de bola. Isso. E aí, você acha que a gente tá atingindo? Porque assim, metodologia ativa é uma coisa que surgiu em diretrizes curriculares da medicina lá em 2010 pra gente, né? Fora do país, nos anos 70 já estava se pensando nisso, no Canadá, nos Estados Unidos, etc. Mas no Brasil, a implantação começou no final dos anos 90, mas a diretriz mesmo foi 2010, a diretriz que tinha que ser, tem que ter metodologia ativa. Só que de 2010 para cá, gente, foram 15 anos e nós estamos numa outra geração. A gente saiu da Alfa e está nos Zoomers. E mais, gente, nas Zoomers pós-pandêmica. Olha que loucura! Então, a gente já está recebendo aluno que foi o ensino médio pandemia. Olha que loucura que é e como é rápido. Você acha que a solução ainda é metodologia ativa e diversificação de metodologia ativa? Ou você enxerga alguma outra forma de fazer nesse momento? Isso é uma pergunta futurista, hein, gente? Ó, essa é. Para pensar. Vamos lá, vamos junto? E aí? Eu acredito que, dado o perfil desse pessoal, dessa geração, que é um perfil inquieto, né? Eu acho que eles são caracterizados por duas coisas. A inquietude, eu nem vou entrar na questão da ansiedade, eu vou chamar de inquietude, e a questão como é que eu vou denominar isso daqui? Eles são inquietos, mas eles não estão dispostos a fazer o que eles não gostam. Eles querem investir o tempo de vida deles numa coisa que eles gostem, numa coisa que possa seduzi-los, que possa manter a atenção deles e mostrar, o tanto que isso aqui vai ser importante para esse lugar onde você quer chegar. Deixa eu até falar, né? O pessoal que olha para esses Zoomers diz assim, eles fazem qualquer coisa por propósito, mas não farão nada sem propósito. Sem propósito, exatamente. É isso daí. Eles vão investir naquilo que eles gostam, naquilo que conseguiu chegar até o coração, até a mente deles. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Dito isso, a metodologia ativa é o único caminho que eu enxergo. É fácil? Não é fácil. Por que não é fácil? Para a gente aqui trabalhar com metodologia ativa. Porque a gente vem de uma educação básica que não utiliza metodologia ativa. Então, ele sair de uma escola tradicional que exige dele um comportamento ali num quadradinho e entrar numa faculdade que num dia ele tem PBL, no meio da semana ele tem TBL, no final da semana ele fecha com estação por rotações, no começo dá um choque na própria ideia que ele tinha de como o aprendizado pode ser construído. Mas ao longo do semestre, quando ele começa a pegar o ritmo da coisa, ele começa a enxergar que o aprendizado é algo que é construído e que ele precisa ser feito em cima de duas coisas: o estabelecimento de relações e a aplicação. E a medicina é isso, gente. O que é medicina? Se não a gente compreender, apreender e estabelecer relações entre conceitos e cenários, e a partir daí a gente decidir que caminhos a serem seguidos. Então, e aí é o momento da aplicação. Então, eu não vejo, Denise, um outro caminho que não seja a metodologia ativa. E quando a gente fala em metodologia ativa, há 15 anos atrás, talvez as pessoas só pensassem em PBL. Hoje não. Hoje a gente já tem uma série de metodologias, uma série de atividades que colocam o aluno como protagonista. E esse aluno que só vai fazer o que ele gosta de fazer, ele precisa se sentir protagonista.
por isso que eu não vejo outro caminho senão a metodologia ativa. Então, estamos indo no caminho certo. Estamos no caminho certo, com certeza. E é muito legal quando a gente vê, por exemplo, um aluno do primeiro semestre meio desesperado, porque ele está em contato com aquilo no começo, e numa reunião de lideranças, o aluno que está no terceiro semestre vira para o aluno do primeiro e fala assim: respira, que quando você menos esperar, você vai ver que tudo que você aprendeu está fazendo sentido. É isso mesmo. Eu escuto os alunos falarem assim, confie no processo. Porque ele é muito eficiente, mais eficiente do que você imagina. É muito interessante a fala deles depois, né? E aí, gente, vou fazer uma última perguntinha, porque o nosso tempo acabou. Dá vontade de ficar aqui a manhã inteira batendo papo, né? Que é uma delícia. Mas assim, perguntar aqui pro André. Se você fosse dar um conselho de bastidor, faz de conta que aí teu filho tá acabando agora e você tivesse que dar um conselho de bastidor para ele se dar bem depois na vida real. Que conselho que você daria? Aquele que ninguém dá, só dá de pai para filho. Passe em uma das nossas unidades e aproveite o curso. Não é realmente assim, aqui é um relato, né? Quem me conhece sabe que eu falo o que eu penso e realmente eu fiquei apaixonado pela metodologia, por conhecer profundamente o trabalho de vocês. Realmente me deixou com vontade de cursar novamente a faculdade, né? E aí, realmente, meus filhos, eu vou querer que façam. Que bom. Mas, assim, pensando no contexto de mercado, né? E que eu tenho mais, talvez, tem duas coisas que são importantes. A questão do perfil técnico, não se preocupe, deixe com a faculdade, deixe com os seus professores, eles vão te ensinar, estude, né? Faz parte do processo e vale a pena. Mas do ponto de vista de mercado, tanto nível pessoal do seu paciente, quanto nível do setor público, quanto do setor privado, a questão de resolver problemas. Hoje vale muito mais uma pessoa que se comunica muito bem, uma pessoa que muito mais até que título, né? Então, né, a questão da pós são importantes, mas uma pessoa que se comunica muito bem, que resolve problemas e sabe prevenir, então com essas três habilidades ela está longe no mercado. E aí serve tanto para o seu paciente, você consegue comunicar bem com o seu paciente, falar um bom dia e trazer até... Eu faço isso, eu faço questão. Toda vez que eu vou chamar um paciente, eu levanto, eu aprendi com um professor meu. Vai até a porta, chama ele pelo nome, espera, cumprimento e depois pede pode pra entrar, tal, né? fica à vontade. E no final eu sempre pergunto pro meu paciente, isso faz sentido para você? É aquele negócio de ganhar a confiança dele, né? Eu pergunto por protocolo, né? Porque se não fizer sentido, a gente tem que voltar e conversar de novo, né? É o feedback. Então. E aí a questão de resolver, ele tem que entender que tá ali para resolver o problema dele. No setor público a mesma coisa, que comentou, né? Que o pessoal tá fazendo já ações aí públicas e na sociedade, fico muito feliz em saber disso, e no privado mais ainda, né? Que a prevenção, como a gente disse, ela gera um valor tanto para a pessoa, para o paciente, quanto para a empresa, por que não? Né? E são esses sistemas de círculos virtuosos que faz bem para a sociedade. É isso mesmo. Fazem bem para a sociedade. Então, eu fico muito feliz, né, de ter participado. Eu fiquei bem impressionado, né, com toda a metodologia e espero ser convidado novamente. Professor Denise, Tati, já estou chamando de Tati, hein? Já estamos íntimo. Começamos com o doutor André e professora, você vê que um bate-papo já virou Tati, André pessoas, e tal. Né? Legal. E aí, Tati, eu queria que você falasse um pouco, porque ainda há um preconceito, principalmente em famílias que têm médicos, relacionada à formação de um curso mais médicos. Eles acham que a formação vai ser diferente. É igual, é diferente? E se é diferente, o que é diferente? Vale a pena ter medo ou, ao contrário, agrega valor? Nossa, agrega muito valor. Eu não diria que não é igual e nem diferente, é melhor. Cuidado! Eu sou suspeita demais, Denise. Eu sou suspeita demais para falar nisso, sobre esse assunto, porque assim,
No final do dia, o Mais Médicos, ele vai cumprir o que está determinado nas diretrizes. Ele vai formar um médico generalista. E qual é o que, para mim, significa cereja do bolo? Ele vai formar um médico generalista que tem acesso aos equipamentos do SUS desde o primeiro semestre. A gente vive num país imenso, com 27 estados. Nem todos têm o mesmo desenvolvimento em medicina. A gente sabe que dentro das regiões, a gente tem estados com diferenças muito grandes entre na oferta no exercício da medicina. Então, quando você forma um médico generalista que começa na unidade básica de saúde, passa pelos hospitais regionais, passa pelas policlínicas municipais e estaduais, você está formando, primeiro, um profissional que vai poder atuar em qualquer canto desse país. Então, eu acho que isso é um ganho assim, imenso. Segundo, você vai estar formando um profissional que vai, onde ele chegar, ele vai saber se estabelecer. Ele vai saber construir essa reputação, porque ele não foi formado apenas para a medicina do consultório fechado, num prédio, num hospital de ponta. Ele vai fazer o nome dele junto àquela população que está naquela região onde ele escolheu para trabalhar. Terceiro, é um curso que obrigatoriamente a gente tem que desenvolver atividades como projeto de pesquisa, iniciação científica, a gente tem que ter monitoria, a gente tem que ter projetos de extensão. Tudo isso obrigatoriamente vai desenvolver dentro desse aluno a possibilidade dele ter um melhor raciocínio médico. Por quê? Porque ele, volta lá no começo, ele vai aprender a olhar o paciente como um todo, não só aquele ser humano que está ali na frente dele. Então, eu acho que é um curso que o formato veio para ficar, tem tudo a ver com as nossas necessidades enquanto país. É um curso que olha para a região na qual ele está implantado, mas ele também não esquece. A gente nunca deixou de estudar, por exemplo, os avanços que ocorrem na medicina no mundo. O nosso aluno tem um acesso up-to-date desde o primeiro semestre, então ele fica atualizado. Ele desenvolve projetos de iniciação científica, tanto sobre questões locais, quanto sobre questões nacionais e sobre problemas que o mundo todo passa. Por exemplo, recentemente a gente teve a publicação de um dicionário para a população LGBTQIAP+, e o atendimento deles em saúde. É uma realidade só do Brasil? Não, é realidade só do mundo. É uma realidade só do SUS? Não, é uma realidade de qualquer cidade, de qualquer consultório médico. Então, eu acho que a gente precisa quebrar com esse preconceito de que a gente só vai formar um médico para uma determinada atuação. Não. O médico que é formado num curso Mais Médicos, ele tem uma bagagem para atuar em qualquer espaço. Ele vai ter um diferencial. Qual vai ser? Ele vai ter os equipamentos do SUS para atuar desde o primeiro semestre. E isso seguramente vai dar a ele uma formação mais humana, uma formação com um olhar mais quente, com um olhar mais acolhedor para aquele ser que está na frente dele, e que muitas vezes a gente, quando ouve quem está de fora, fala que muitas vezes o médico é um ser frio, um ser distante. E eu vou te falar, é impossível a gente passar por uma formação Mais Médicos e não modificar, não sair dali mais humano. Então, para mim, é o melhor modelo que a gente tem hoje de formação. Obrigada, Tati. Obrigada, André. E aí, gente, hoje a gente encerra uma temporada inteira dedicada a abrir os bastidores da formação médica. Foram 8 episódios. A gente mostrou que a Faculdade de Medicina é muito mais que a teoria. É prática, é decisão, é transformação pessoal, profissional. Eu queria muito agradecer a Tati e o Dr. André por dividirem aqui com a gente essas visões tão necessárias. E se você nos acompanhou até aqui, obrigada por vestir esse jaleco imaginário com a gente.
E em cada episódio, se o conteúdo te tocou, compartilha com quem sonha em ser médico, compartilha com pessoas que estão em dúvida para fazer suas escolhas e aproveita para contar pra gente aqui o que você quer ouvir na próxima temporada, porque a gente está aqui trazendo pessoas maravilhosas para compartilhar com vocês uma vida que também é cheia de desafios, de mistérios, de conquistas, vestindo o jaleco ou que trabalha em paralelo a essa vida de médico assistencialista com tantas outras oportunidades que a gente tentou mostrar aqui para você, mas que é infindável o assunto. E como disse aqui o meu colega André, a gente poderia ficar tarde batendo papo. Opa, e a gente teria fácil. muito assunto e teria muito aprendizado. Gente, obrigado pela companhia, obrigada mais uma Obrigado. vez e até a Tchau, próxima. obrigada. Beijo. Tchau, tchau, até mais. Tchau.